Fala, meu amigo. Fala, meu amigo. Fala, Pablo. Tá me ouvindo, beleza aí? Tô te ouvindo certinho. Tô te ouvindo certinho. Só que tá dando eco Só que na tá minha dando voz. eco na minha voz. Tá. Tá. Será que eu preciso de um fone de ouvido aqui? Se você puder, eu acho Se que puder, eu acho que auxilia. auxilia. Tá, só um instantinho. Beleza. Beleza. Vou sair aqui rapidinho. Tá, não esquenta não. Tá, não esquenta não. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui à live do nosso querido GAP. Hoje nós vamos conversar com o Washington, que é membro aqui do GAP também, junto conosco. Ele só deu uma saidinha para arrumar um fone, porque estava dando um eco ali. Clica nesse aviãozinho aqui embaixo, tem um aviãozinho, envia para todos os seus seguidores essa live, porque vai ser muito legal. O tema, como anunciado, vai ser fake news. Nós vamos falar um pouquinho sobre as fake news, um pouquinho sobre o projeto de lei que foi aprovado lá no Senado sobre as fake news. Mas se você quiser ajudar a nossa live, por favor, clica nesse aviãozinho, está aqui embaixo, aqui, ó, e envia essa live para o maior número de pessoas que você conseguir, para os seus amigos aí. E daqui a pouquinho o Washington já está entrando, ele só foi pegar um foninho ali, para a gente não ficar escutando o eco quando um falar com o outro, e já está retornando aqui conosco. Então, nesse meio tempo, clica aí nesse aviãozinho e envia essa live aí para o maior número de pessoas possível para ajudar a gente. Nós agradecemos muito, tá? Lembrando aí o tema fake news, ou mentira, ou qual outro adjetivo a gente pode dar aí para essa palavra. Se você tiver algum aí, manda aí para a gente também. Oi, Alexia. Alexia, seu senhor marido foi arrumar um fone ali para a gente. Oi, Helena, acabou de entrar aí também. Pessoal, vai clicando nesse aviãozinho aí, enviando para o maior número de pessoas que você conseguir, por favor, para a nossa live alcançar um número maior de pessoas, tá? Isso eu creio que vai abençoar muitas pessoas. Para você enviar, é só apertar aqui nesse aviãozinho aqui, que você já envia a live aí para o maior número de pessoas que você conseguir. O Washington já voltou, já vamos estabelecer a conexão aqui com ele. Fala aí, Washington. Aí, ó. Tá me ouvindo bem? Agora você tá sem voz aqui para mim. Mas pode tirar o fone. Você vai discorrendo aí, vai falando mais. Acho que fica melhor. Beleza? Tira o fone aí, vamos ver se vai voltar o áudio. Fale alguma coisa aí pra gente. Vocês estão escutando ele aí, pessoal? Fala alguma coisa aí. Estão me escutando, pessoal? Tudo certo. Então, pessoal, eu vou apresentar primeiramente o Washington aqui. O Washington, ele é analista de sistemas, tá? Ele trabalha, eu tenho uma colinha aqui do lado, tá beleza? Ele trabalha no desenvolvimento de projetos de computação no ramo de engenharia e privacidade de dados. É embaixador do Open Knowledge Brasil, tratando de assuntos referentes à transparência pública. É membro também da ANPPD, Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados. E também é membro aqui do nosso querido GAP. Então, seja muito bem-vindo, Washington, a essa live. Obrigado por ter aceito essa incumbência de falar desse tema que é tão necessário para os dias de hoje. Eu tenho certeza que você vai tirar de letra aí, porque você é uma pessoa que é capacitada para fazer isso. Tá certo? E, Washington, vamos iniciar aqui do começo. É uma honra estar aqui, representando o GAP. Eu já tive a honra de ter sido entrevistado pelo Washington. Você pode procurar aí no YouTube a nossa entrevista lá no canal do Conexão GAP ou então da Rede Super. E hoje eu estou tendo a honra novamente, só que agora do lado de cá, colocando ele na berlina. Hoje sou eu. Hoje é a minha vingança. Aí o senhor Carlos aí, ó, nosso chefe aí, ó, grande Portugal, assistindo a gente aí também. Washington, vamos começar aqui, para eu dar o maior tempo possível aqui para você discorrer sobre esse assunto. A palavra fake news, eu acho que ela sempre existiu na nossa vida, só que como mentira, né?
E a gente tem uma passagem aqui que eu deixei já separada aqui para a gente dar início nesse bate-papo, que é o seguinte, João 8,44. Fala assim, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, podemos dizer aí que o diabo é o pai das fake news? Ai, poxa, que pergunta legal. É verdade, né? Fake news nada mais, nada é do que uma mentira, né? E tudo que você falou aí realmente tem a ver com o que você falou, é uma mentira, né? O diabo é o pai da mentira. Então, é uma verdade, sim. Né? E esse termo, né? Pronto, fala lá. Podemos dizer, então, que ele foi o primeiro propagador de fake news do universo. O primeiro, o pioneiro. Mentiu para Adão e Eva. Já que a gente... Sim. E assim, pode falar. Pode. Não, pois é, então, nesse sentido aí, a mentira está desde sempre aí no nosso meio, né? Não dá para a gente falar que não é uma verdade. Então, ela está aí desde sempre, com o objetivo de desinformar, com o objetivo de trazer confusão, com o objetivo de desinformar mesmo, de um sentido de uma pós-verdade, né? De trazer confusão para as pessoas. É isso aí. Entendi. A gente trazendo aqui hoje, para o contexto atual, eu gostaria de iniciar aqui te fazendo uma pergunta, que é a seguinte. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Eu tirei o fone aqui, tá certinho aí? Tá me ouvindo bem, Washington? Ouvindo bem. Beleza. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer aqui é a seguinte. O que são fake news e por que isso está sendo tão discutido agora? Bom, então vamos lá. O que são fake news? Né? Você mesmo introduziu bem aí. Nada mais do que notícias falsas. Né? Esse termo é um termo que ele é recente, embora o conteúdo dele é um conteúdo mentiroso que já existe desde muito tempo. Né? Qual que é o objetivo aí das fake news, na verdade? É legitimar um ponto de vista ou trazer uma ideia que tenta prejudicar alguém ou um grupo. Né? Então se propaga uma informação mentirosa através de um meio de comunicação, seja esse meio uma rede social, seja esse meio um jornal, um rádio, né? E o objetivo ali, de fato, é denigrir ou então desinformar, né? E, geralmente ele é viral, ou seja, quando a pessoa recebe o conteúdo, ela tende a compartilhar aquele conteúdo, a passar para frente. Então, digamos assim, que aquela informação, ela tem um cunho de atingir o emocional das pessoas também, porque ela desperta ali uma curiosidade, algo que a pessoa ela acredita piamente, e ela sente, né, essa necessidade de passar para frente. Né, e nisso vai gerando complicações. E onde que a fake news ela pode ser mais perigosa? Em populações onde temos pessoas com um nível de escolaridade um pouco menor. Por quê? Nesse meio, as redes sociais costumam ser o meio de comunicação, o meio de transmissão de informação principal. As pessoas não têm tanto costume ali de acessar portais de jornais, enfim. Mas acessam a rede social e chegam informações através dessa rede social. E costuma ser o único canal dessas pessoas. Então lá, ela tem um poder de persuasão assim, um pouco mais forte. Né? E é um tema realmente atual. Né? Assim, a gente começa a ver desde 2016, por exemplo, nas eleições presidenciais lá nos Estados Unidos, que começou bastante esse tema, né? Onde você tinha o Trump acusando a Hillary e vice-versa, e tinha que descobrir quem estava falando a verdade. Então, essas informações compartilhadas, principalmente nas redes sociais, não quer dizer que é um único meio, sim, estavam ali transmitindo inverdades. Então, esse começou a partir mais ou menos dessa época aí. Entendi. Assim como eu estou evitando de fazer... de dar alguns comentários aqui no meio das suas falas, até porque o pessoal falou que está dando eco aí quando eu falo.
Então eu vou evitar o máximo possível aí, mas se tiver alguma coisinha para comentar, eu vou comentar junto com você. Você mencionou isso das eleições de Donald Trump lá nos Estados Unidos, né? Mas parece que isso aconteceu aqui no Brasil também, né? Verdade. No ano de 2018, com as eleições presidenciais aqui no Brasil, realmente ainda acontecia esses rumores e realmente aconteceu de ambos os lados ali terem ataques, né? Uhum. E, bom, E isso culminou em uma coisa muito importante que está acontecendo hoje, que é o projeto de lei das fake news, certo? verdade. E entrando nesse assunto, tem uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, que é o seguinte: tem esse projeto de lei, né, que trata dessa questão das fake news. Mas quais que são os principais pontos dessa PL, desse projeto de lei? O Senado aprovou, né, no finalzinho de junho, o projeto de lei 2630, que é justamente conhecido comumente como o projeto Lei das Fake News. Lembrando que o título do projeto, eu tenho anotado aqui certinho, vamos lá: Lei da Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Esse é o título original do projeto de lei, que foi aprovado no Senado, né? A intenção inicial era justamente de tentar minimizar essa disseminação de fake news. Mas nem tudo que está ali naquele projeto culmina, né, nessa diminuição da propagação das fake news. Né? A gente tem que ficar bem atento a esse projeto. Né? E assim, ele começa a ser problemático. Eu vou falar um pouco do problema desse projeto. Logo na votação, nós tivemos 44 votos a favor e 32 votos contra. Ou seja, a própria casa, que é o Senado, estava em dúvida naquilo que ele estava votando. Porque se fosse algo que tivesse estritamente certeza, ou se fosse algo estritamente bom, você teria ali praticamente uma unanimidade no Senado. Mas não foi isso que aconteceu. Assim, podemos considerar que é quase um empate, embora o projeto tenha passado, né? 44 a 32. Mas do que esse projeto fala, assim, vamos dar uma passada por cima, assim. Alguns pontos, né? Que ele trata a identificação de usuários que estão inseridos nas redes sociais ou nas mensagerias, né? A gente pode considerar aí que WhatsApp, quem usa o Telegram, ou quem usa qualquer tipo de meio de comunicação por meio de mensagem. Então, ali, a lei ela exige um tipo de cadastramento por identificação, por a própria identidade da pessoa, ela pode ser necessária para que você use a rede social. Então, esse tema é abordado na lei. Outra coisa, controle de mensagens encaminhadas, né? A quantidade de mensagens encaminhadas. O projeto de lei ele menciona que deve ter, sim, um controle, né, da quantidade de mensagens que são encaminhadas, né, e dependendo da quantidade de mensagens encaminhadas, ou seja, o quão aquelas mensagens elas atingiram, a lei especifica ali por volta de 1.000 pessoas, tá? Exatamente 1.000 pessoas. Se aquela mensagem atingiu 1.000 pessoas, aquela mensagem ela tem que ser armazenada, né, para futuras investigações, para futuros... enfim, para descobrir se aquele conteúdo ali é impróprio ou não, pode culminar ali numa pena, numa investigação até criminal. A lei ela trata disso. Quem também faz trata a contagem do número, da numeração de pessoas são as próprias redes sociais. exatamente as próprias plataformas. Não seria criado um órgão governamental para situar isso não, né? Não. As próprias ferramentas, né, de transmissão de mensagem, elas têm esse controle. Elas conseguem ver ali quantas vezes elas foram encaminhadas, né, até onde elas chegaram. Bom, mas assim, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Eu acho que a gente pode discorrer um pouco mais sobre esse tema estritamente, porque ele é um tema um pouco complexo. Exatamente essa parte de você armazenar essas mensagens para você ter acesso a algum tipo de conteúdo que elas podem fornecer.
Porque hoje a gente consegue garantir, pelo menos para quem usa o WhatsApp ali, deve ter observado que tem uma criptografia nas mensagens. Então, ou seja, a mensagem que eu mando para o Pablo, ou que o Pablo manda para mim, só eu e o Pablo temos acesso àquele conteúdo, né? Mas uma vez ali que a gente começa a divulgar a mesma mensagem, aquela mensagem, ela, de acordo com o projeto de lei, ela tem que ficar guardada, armazenada, se ela tiver uma viralização, né, for transmitida para mais pessoas. No caso, ele retrata a partir de 1.000 pessoas, ele fala tem que ficar armazenado obrigatoriamente. E, enfim, e ele vai ter acesso ali a algum tipo de registro daquelas mensagens e tal. Aí começa algumas coisas que a gente pode considerar como passíveis de problemas, tá? Uma outra coisa que a lei trata também, que é a declaração de contas que são usadas como bots ou como robôs. Existem contas que são automatizadas, ou seja, ela manda conteúdos de uma forma mais massiva, mais automatizada, com horário pré-definido, né? Então, essas contas, elas têm que ser informadas, elas têm que ser declaradas como contas de robôs. Ou seja, fica sempre aquela briguinha na internet, falando, é um bot que está respondendo, um robô. Agora, essas contas, elas têm que ser declaradas que são robôs de fato. Então, tem até pena de exclusão da conta caso ela seja um robô e não seja declarada como tal. Isso é algo também que está... Seria o caso... Pode falar. Seria o caso de... Eu acho que... Falhou para mim, Paulo. Tem como você repetir? Voltou? Voltou? Estão me ouvindo? Pessoal, só me fala aqui se vocês estão me ouvindo bem. Por favor. Agora parece que voltou aqui. Voltou. A gente falando sobre fake news, eu acabei de escutar um barulho de uma sirene aqui, já achei que era o Senado mandando a polícia aqui em casa. Isso é um problema. Se fosse o STF, eu ficaria com medo. Não, pois é. Eu gostaria de uma opinião pessoal sua, rapidinho aqui, Washington, que é o seguinte. Inicialmente, eu li um pouquinho aqui sobre o projeto também, está falando que a intenção é evitar notícias falsas que possam causar danos individuais, coletivos ou à democracia. Você concorda com esses adjetivos do projeto? Vamos lá. Vou te colocar na pergunta. Então, vamos lá. As redes sociais hoje, elas estão sendo tratadas como algo avesso à democracia. Por quê? No início, a democratização seria a disseminação de uma informação e uma informação boa. Hoje, as redes sociais, elas são conhecidas como aquelas que propagam notícias falsas. Por esse motivo, esse projeto de lei leva esses adjetivos, que é talvez de tentar retornar à democracia de uma maneira mais justa. Se estou ferindo a democracia, eu vou punir pessoas. Bom, a intenção ela é sempre bonita, né? Ela sempre, a princípio, parece ser boa, mas não exatamente o que podemos ver nesse caso, Pablo. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Parece que deu uma parada aqui. Eu era sempre boa. Não, beleza. Então vamos lá. A intenção parece ser boa, a princípio, né? Quando você pega uma lei dessa, que é uma lei que parece defender a liberdade, a transparência, tudo bem. Você vai, nossa, que legal, o tema é bonito. Pelo menos o título é. Mas o que essa lei realmente está tratando, ela pode cercear a liberdade, porque ela vai instituir algum tipo de instituição, ela vai criar mecanismos de moderação de dados, de moderação de informação, moderação de notícias. E a maneira como vai ser criados esses processos de moderação
ele se torna algo perigoso, né? Então, hoje, quem julga se a informação ela é verdadeira ou é falsa? Hoje nós temos, a sociedade, que lê uma informação e julga se ela é verdadeira ou não, e dissemina se quiser ou não. Às vezes, nas redes sociais, você tem botões de denúncia, onde você denuncia aquele conteúdo, e a rede social ela tem uma atitude em cima daquilo. Mas quando você tem uma lei que cria um conselho, né, a lei ela fala muito bem que é um Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet. O que será que esse conselho faria? Então, a lei ela estipula isso. Ela vai colocar pessoas do governo, pessoas de instituições privadas, né, que são algumas pessoas que vão representar as próprias redes sociais, para poder julgar e criar normas infralegais a respeito do que eles julgam ser verdade ou não. Isso a gente pode comparar a um livro de George Orwell, que é o livro 1984. Ele fala justamente... Pois ele fala isso. Ele fala do grande irmão que observa tudo, na verdade, e cria um ministério da verdade, que é como se fosse o conselho da verdade. E esse conselho, nada mais, nada menos que ele fazia. Ele poderia alterar o passado daquele país, a história. Olha só, poxa, eu estou criando um comitê da verdade, de transparência, mas eu não sei quem eu vou colocar ali, e se quem vai estar ali realmente são pessoas confiáveis. Se são pessoas vindo ali do governo, então vai ter representante do Senado, vai ter representante do Congresso, vai ter representante do CNJ, da Polícia Federal, vai ter pouquíssimos representantes da sociedade civil, ao todo são 21 pessoas. Mas assim, só dessa lei estar promovendo isso, e essas pessoas julgar ali o que é verdade, o que é mentira, já começa a criar uma complicação, talvez uma subjetividade, o que aquela pessoa tem como crença pode influenciar no julgamento de uma informação. Então, assim, essa lei ela se torna perigosa a partir deste momento. E também a partir do momento onde que nós começamos a armazenar aquelas informações ali que podem ser usadas futuramente para incriminar pessoas, ou então ver se pessoas comuns, tudo bem, pessoas que propagam a mentira, tem que haver uma investigação para chegar e entender onde está tendo propagada aquela mentira. O problema são as pessoas normais, eu, você, qualquer outra pessoa que compartilha, o grupo da família, o grupo do churrasco. Assim, rapidamente, dependendo, pode chegar a 1.000 pessoas, não é muito difícil. Se eu compartilho uma mensagem no grupo de 30 pessoas, e cada pessoa daquele grupo compartilha para mais 30, só aí já são 900 pessoas alcançadas. Concorda comigo? Que rapidamente a gente pode chegar nesse valor? E se a lei estipula o valor de 1.000 pessoas como um marco para se armazenar aquela mensagem e obter informações dela, se ela julgar que 1.000 pessoas é muito, a gente pode haver uma alteração dessa lei, reduzindo esse número para 500, para 100 pessoas. Então, assim, a tendência é ficar cada vez mais inviável. Então, eu não acho que é uma lei que está totalmente voltada para democracia, para liberdade de expressão, enfim. Essa é a minha opinião, esse é o meu ponto de vista. Claramente, a liberdade pelo que você está falando aí, né, a liberdade de expressão, ela está sendo ameaçada, né? E um dos adjetivos que eu escutei quando se trata desse projeto foi o seguinte, que está sendo aprovado agora no Senado, que foi aprovado no caso, mas a lei da mordaça. Você concorda com esse adjetivo? A lei da mordaça? É. Eu acho que todos esses adjetivos, Pablo, que você está usando aí, eles podem ser usados sim, com certeza, porque se o objetivo é democratizar, se é combater a mentira, eu não posso simplesmente calar a boca de quem está propagando. Eu tenho que entender como funciona o meio de divulgação dessa mentira, para eu entender essa plataforma. Essa plataforma está culminando a mentira de que maneira? Então, vamos entender como a plataforma funciona e criar meios na própria plataforma para poder resolver esse problema.
Tem uma Pronto, coisa pode aqui que falar. o Carlos mencionou aqui, que eu achei muito interessante a gente discorrer sobre um raciocínio. Ele falou que a própria igreja pode sofrer perseguição. Esse grupo de 22 pessoas aí que você está mencionando, vamos supor, tá, gente? Aqui é uma área hipotética aqui agora. Eu quero colocar o Washington na Berlinda, porque como eu disse no começo dessa live, né, ele já me entrevistou, já me colocou na Berlinda, agora ele me desce. Né, Fábio? Você tá. Só antes de fazer a pergunta, pessoal, vou pedir por gentileza, clica aqui nesse aviãozinho aqui do lado e sai enviando essa live para o maior número de pessoas que você conseguir, tá? Para ajudar na propagação da live e também no engajamento aqui do nosso Instagram, tá certo? Então, voltando à pergunta aqui, Washington, o Carlos mencionou aí se possivelmente, será que a igreja pode sofrer com isso? E eu vou te fazer uma pergunta que é a seguinte: esse grupo aí de 21 pessoas, 22 pessoas que você mencionou, se eles julgarem que o nascimento de Cristo, a vida de Cristo e a morte de Cristo foi uma mentira, será que nós poderíamos ser culpados de propagar fake news quando nós disseminássemos a ressurreição de Cristo, o Evangelho de Cristo? Pois é. Complicado, hein? Mas sim, mas é verdade. Olha só. Se esse grupo de 20 e poucas pessoas compartilha essa mensagem e o conteúdo dela, né, por sinal, vê-se que está sendo um conteúdo bem compartilhado, se enquadrar, lá no artigo 10 da PL, que é um artigo que discorre exatamente sobre esses pontos, mensagem armazenada que vai poder ser revista, que vai poder ser colocada ali em quarentena para análise. Né? Poxa, vamos ver o que está acontecendo, que essa mensagem está armazenada. Por que ela está ali? Ela já atingiu mais de 1.000 pessoas, já foi compartilhada várias vezes, e ela tem um cunho que pode ser um cunho religioso, que pode tanto falar bem quanto falar mal. Não vou entrar nesse mérito, mas como você mesmo disse, que pode prejudicar, pode talvez falar bem de algum. Corrente. Enfim, não importa isso. Uhum. Uma vez que aquela mensagem está ali, porque ela foi muito compartilhada, ela pode ser, até mesmo por decisão judicial, ter ali os dados de quem compartilhou primeiro, quantas pessoas foram alcançadas, quem são os receptores, quem foram as pessoas que enviaram, né? E ter acesso a essas informações. Uma coisa, a partir disso, né, o governo ele fica sabendo que essa informação que foi circulada ali, ele já começa, ele pode ter acesso. De que maneira ele pode ter acesso? Na lei ela fala explicitamente que o conteúdo tem que ser aberto, ela não fala explicitamente, mas o problema está justamente aí dela não explicitar. Porque quando você não coloca isso, você deixa em aberto a maneira com que aquela informação ela foi armazenada. No caso do WhatsApp, a informação ela é criptografada. E os dados da conversa, que é quem enviou, quem recebeu, a hora que foi enviada, que são os registros que a lei do artigo 10 ela pede, elas ficam dentro do pacotinho dos dados. E para esses dados serem acessados, você vai ter que abrir o conteúdo da mensagem, retirar essas informações. Uma vez que esse conteúdo está armazenado ali, é muito bem possível e provável que o governo possa ter acesso a essa informação. Ou seja, a gente quebra aquela privacidade. Quebrando-se a privacidade, a liberdade ela começa a ficar em xeque. Então, aquele conteúdo ele vai poder ser usado sim para poder ou incriminar determinado grupo, sendo religioso ou não, se a mensagem ela enquadra realmente algum crime, ou se ela remete se aquilo é algo ruim ou bom para a sociedade, sim, ela vai ficar em xeque. E pode, sim, trazer problemas para quem não é, para quem é ateu, enfim, para todo mundo. Da religião, aí no caso, está em xeque, é justamente porque pode-se ter, não vamos falar que sim, mas que pode, e se a gente fala que pode ter a influência do Estado diretamente naquilo que nós estamos conversando e disseminando. Sim, isso é uma quebra de liberdade, né? É sim um problema. Então eu concordo aí com o que você falou, realmente pode haver esse problema.
Entendi, ele já foi aprovado no Senado, né? Do Senado, sim. Né? Ele é um projeto que ele foi aprovado às pressas no Senado. Então, ele vai tramitar ainda no Congresso. Né? Ou seja, então, enquanto não houver a tramitação no Congresso Nacional, e ele não vai sendo aprovado ou não, após alterações, depoimentos, tomara que ele não seja aprovado. É o meu sentimento, tá? É a minha opinião. E se aprovado, vai caber a sanção do presidente da República, né? Mas ainda está nessa fase de tramitação. Caso ele seja, ele vai primeiro, logicamente, ser apreciado lá pelo Congresso, né? Quais os pontos desse projeto que você acha que deveriam ser revistos? Se você puder mencionar alguns aí para a gente. Beleza. Ô, Pablo, são muitas coisas. São muitas coisas, né? E a Alexia falou um negócio aqui que é interessante, pressionar os deputados para não aprovar, essa é a verdade. Votei naquele deputado, converso com ele e tento não deixar isso passar de jeito nenhum, isso é papel nosso também. Mas vamos lá, o que deve ser revisto nessa lei? Vamos lá. Desses pontos que a gente já conversou, eu não vou entrar neles novamente, não. Porque de cara eles já cerceiam a liberdade, que de cara ou devem ser removidos ou revistos. Isso cabe estudo, isso tem que ter revisão, isso não é algo que tem que ser votado de uma hora para outra, não. Porque não está sendo assim em outros países. O Brasil arrumou uma pressa para votar que eu não entendi, fiquei curioso. Acho que é a primeira vez que eu vejo ali um empenho tão grande para que votasse algo, mas enfim, vamos lá. O que deveria ser mudado, na minha opinião? Tem uma coisa que o artigo 8 fala, que é o seguinte: todas as contas de mensagem ou de redes sociais que tem o número de celular vinculado... Só uma coisinha aqui, rapidinho, só para o pessoal se situar, é a PL 2630, quem quiser procurar. Isso. Eu aconselho o pessoal a abrir a PL aí, quem tiver com o computador perto, ou então depois ler a PL 2630. Ela não é muito grande, mas assim, vale a pena entender esses pontos, porque realmente fica muita dúvida ali, muita coisa ali duvidosa, muita coisa problemática, deve ser reanalisada, né? Mas vamos lá. O artigo 8 ele fala justamente que tem contas vinculadas com serviços de mensageria que estão atreladas ao número de celular. E o que o artigo 8 fala? Que se houver algum tipo de interrupção no serviço de telefonia da operadora, o cara encerra o contrato, ou ele atrasa uma conta e há algum tipo de encerramento daquele contrato, automaticamente a conta vinculada à mensageria, seja ele WhatsApp, Telegram, qualquer outro, também é desligada. Então pode acontecer do seu número estar inativado no operador e você perder a sua conta ali. Eu acho isso um problema. Eu acho que isso deve ser tratado de outra maneira. E tem um outro problema em cima disso. Os dados entre as operadoras e os serviços de mensagerias, eles vão ter que ser transitados. Ou seja, a operadora tem que conhecer o seu uso do serviço de mensageria, que no caso o WhatsApp ou Telegram, entendam assim, pessoal, serviço de mensageria, esses serviços, o WhatsApp, que é o mais comum que a gente usa, e o Telegram também. Então as operadoras têm que conhecer esses dados dos usuários e saber se as contas estão ativas ou não. Ou seja, eu estou circulando mais informação. Isso vai contra a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela visa um pouco essa diminuição do compartilhamento de informação, pelo menos de dados pessoais, uma vez que eu tenho que identificar quem está usando aquele aplicativo com um dispositivo de identificação real, que seja um CPF, que seja uma identidade, eu vou ter que tramitar, vou ter que transitar essas informações. Então, começa um ponto que, a meu ver, não é tão positivo assim. Outra coisa é a questão do armazenamento das mensagens, que a gente já trocou ideia aqui, que não é a melhor maneira de se fazer. Deve-se ter uma outra alternativa, né? Ou então isso corre-se um risco de ter acesso às informações que às vezes são privadas, né? Então, isso é um problema. Então, deve ser revisto esse ponto também. Um outro problema que eu vejo, que talvez venha atingir muita gente, que é justamente naquela questão das contas que são robôs, que são automatizadas. A lei, ela não explicita, né? Ela fala o seguinte: se aquela conta não for determinada como uma conta que é uma conta de um robô, ela vai ser cancelada.
E se a plataforma entender que o comportamento daquela página ou daquele perfil é um comportamento de um robô ou de um serviço automatizado, vai haver o cancelamento, né, daquela conta. Bom, ele não explicita, ele não fala como será feita a identificação de contas que são robôs. Não fala como isso deve ser feito, não fala o método, a lei ela não explica. Então pode ser que pessoas comuns como eu, que tenham talvez um comportamento da minha rede social que pode ser parecido com o de um robô, do nada, eu não explicitei que eu sou um robô, porque realmente eu não sou, do nada minha conta pode ser cancelada ali. Então eu vejo isso como um problema. Não explicitar qual a maneira de identificar se aquela conta é um robô ou não. Então, é um outro ponto que tem que ser levado em consideração. Um outro ponto que é importantíssimo, que é o artigo 32. O artigo 32, ele fala que todas as redes sociais e serviços de mensagens devem ter uma sede aqui no Brasil. Então, se surgir uma rede nova, um aplicativo novo do exterior, provavelmente eu não vou conseguir usar ele aqui no Brasil. A não ser que fala que aquela empresa que detém daquele aplicativo cria uma sede aqui no Brasil e estabeleça pessoas para representar aquela empresa aqui legalmente. Isso é um atraso na inovação. Quantas empresas de fora que nós usamos o serviço? Isso é muito problemático. E outra coisa, não há uma definição real na lei do que é uma rede social. Assim, pode ser que um e-commerce, pelo fato de ter serviço de troca de mensagens, talvez, ou algumas plataformas que tenham também troca de mensagens, se enquadre como uma rede social. Ou seja, você vai barrar aquela plataforma aqui também, porque ela não tem uma sede no Brasil. Então, complica. Então, assim, tem que ser revisto isso, tem que ser analisado com calma. Não é algo que tem que ser aprovado às pressas, né? Então, assim, são esses pontos. E tem um que eu acho assim que é sensacional, que é a participação da sociedade civil nesse processo. Sabe por quê? Em momento algum, nós observamos uma consulta pública. Em momento algum, a gente observou o interesse do Estado em consultar os cidadãos se o que está sendo aprovado ali vai travar a liberdade dele ou não. Se o que eu estou compartilhando ou não deve ser tratado dessa forma. Ou se está sendo tratado dessa forma, se essa é a melhor forma. Ninguém me consultou. Ou seja, no artigo 30 dessa lei, ela fala sobre a autorregulação regulada. O que seria isso? A gente dá um poder de regulação, um poder de determinação do que é certo e o que é errado para a empresa, porque ela age como uma possível agente de crimes nesse caso, porque se uma fake news está sendo transitada dentro de uma plataforma, ela começa a agir ali como uma proliferadora desse problema. Então ela tem que andar junto com o governo, criando regulações internas para poder minimizar esse tipo de problema. Então a gente tem o Estado regulando, a gente tem a empresa criando as próprias regras delas de avaliação, mas em momento nenhum nós temos a sociedade envolvida nisso. Ela deve estar envolvida. Então, assim, a gente está dando mais poder para quem já tem muito poder. E nós aqui estamos ficando totalmente reféns disso. E não podemos fazer nada. Isso está errado. Então, assim, esses pontos, eles têm que ser revistos. A sociedade, ela tem que estar envolvida nisso de alguma maneira. Tem que ser levado em consideração esses pontos, né? E eu acho, assim, que tem outras coisas, viu, Pablo? Se a gente poder conversar até mais sobre isso, mas de cara são esses, assim, que eu julgo que são extremamente importantes para a gente, né, levar em consideração, levar objeto de estudo mesmo, né? Poxa, eu agradeço, acho, porque você realmente esclareceu muito esse tema para mim, eu creio que para o pessoal aí também, principalmente aí dos pontos, né? Pessoal, eu gostaria de pedir, por gentileza, quando a gente terminar essa live aqui, tá? Você que está assistindo essa live ao vivo, ou então assistindo posteriormente, que você entrasse no
canal do GAP lá no YouTube. Tá? Você entra lá, clica lá no botãozinho de se inscrever e também ativa o sininho, porque sempre que tiver, tá fazendo aqui a live e vai estar repostando lá no nosso canal do YouTube. E também falando em YouTube, pessoal, e nesse tema de fake news, eu gostaria muito de indicar o comentário do Spotnik, que fala sobre a China, tá? Que é um comentário que mostra um pouquinho mais como que funciona. Travou aí. Oi, oi, oi. Tá vendo? Eu tô te ouvindo. Eu te ouço, mas não te vejo. Tá travado até. Bom? Voltou? Então, pessoal, daquele Voltou. país que eu não posso falar. Voltou? Desculpa, Tô pessoal. ouvindo. O nome daquele país que eu não posso mencionar, tá? Porque senão a live vai ficar travada. Esse Instagram não trava, eu não falei o nome. Não censura. Esse vídeo lá do Spotnik, procura lá depois, que com certeza vai esclarecer muito a sua mente. E voltando a falar desse assunto, já que a gente está falando agora de um assunto internacional, de um outro país que segue a linha aí comunista, que segue essa linha de cerceação aí da opinião pública, né, individual ou então coletiva, que eu não posso mencionar o nome, senão a live magicamente trava aqui, enquanto eu não falo nada, ela não trava. Eu queria saber se existe algum modelo internacional bem sucedido desse tipo de projeto de lei. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Vocês estão me ouvindo bem aí? Beleza. Parece que na hora que trava. Vamos lá. Então, a gente tem... Só não fala um país. Aí complica, né? Esse modelo internacional, vou acabar mencionando o país. Bom, eu não vou citar países comunistas, porque eu nem sei o que acontece lá dentro. Não dá para a gente saber. Mas assim, onde a gente está vendo o maior movimento para combater as fake news, né, hoje? Bom, a gente pode citar aqui dois cases, né, que é a Europa em si, né? Não vou citar os países em si, porque a Europa, de modo geral, ela age bem em conjunto com os países ali, tá? Então, a Alemanha, ela tem até várias leis baseadas nessa questão da liberdade de expressão, enfim. Mas a União Europeia, ela tem feito uma coisa, né? A Europa, de um modo geral, tem feito uma coisa que essa lei, que esse projeto 2630 também estipula, que é uma parte de transparência, que é o seguinte, eles estipularam um mecanismo de boas práticas para que as redes sociais divulguem, né, relatórios a respeito de quantas contas são robôs, quantas contas tiveram conteúdo moderado, né, e divulgando essas informações periodicamente, para que se houvesse ali um entendimento se realmente muitos robôs estão atuando, ou se tem muita mensagem automatizada circulando ali na rede. Esse foi o modelo adotado na Europa, tá? E esse modelo, não foi de caráter obrigatório, ele foi uma sugestão. E teve, sim, redes sociais que acataram esse modelo e colocaram esse modelo de transparência para poder mostrar para a população, quem usa as redes sociais, se muitas, né, informações são automatizadas ali, ou a quantidade de moderadas, que sim, é um dado muito importante. Eu julgo que sim, que a transparência, ela deve ser sempre levada em consideração, inclusive nesse projeto que leva isso em consideração. Sim, isso é um ponto de elogio, claro, que nós temos que observar bem cada item, né, que está sendo explícito ali. Mas aí na União Europeia, eles colocaram isso lá para ver se mitigava as fake news. E teve um estudo lá dizendo que, infelizmente, isso não ajudou a diminuir as fake news. Os conteúdos continuaram sendo proliferados, porque a transparência na aplicação, né, ali
na rede social, mostrando que tinha informações que poderiam ser falsas, não diminuiu a quantidade das informações falsas ou na absorção daquelas informações e no compartilhamento. Então, apesar de ter sido algo semelhante que a gente está fazendo aqui, lá não foi comprovadamente sucesso. Ou seja, há estudos, há experimentos. Lá na Europa eles estão experimentando. Então, não fizeram uma força de lei maior. Há, sim, uma esperança na regulação das redes sociais. O que seria isso? Ver os mecanismos das redes sociais, como elas trabalham, como elas divulgam essas informações e tentar entender com alguns tipos de mecanismo, talvez automatizados ou não, aquelas informações e para onde elas estão indo. Então, também é caráter experimento. Não dá para se fazer uma lei e obrigar todo mundo a cumprir. Então, assim, isso é uma coisa que a Europa está abordando. Os Estados Unidos também está experimentando algo. Né? É muito comum a gente ver o Mark Zuckerberg lá no Congresso, prestando depoimento. É normal. Então, há uma indagação muito grande do que se compartilha na rede social, no Facebook, por exemplo. Isso que está sendo compartilhado ali é algo realmente que não tem nenhum interesse próprio do Facebook em ser divulgado ou de ser censurado. E o que está sendo debatido nos Estados Unidos, principalmente no Congresso? Lá se debate bastante os limites de atuação das plataformas, até onde a plataforma deve ir. Então, assim, eles estão tentando impor alguns limites às plataformas. Eles não estão correndo atrás de quem está gerando a informação falsa. Eles estão querendo entender aonde aquela informação está indo e como a plataforma prolifera, mas não está querendo punir quem está gerando a informação falsa. É um pouco diferente do que o Brasil está querendo fazer. Está querendo punir quem está gerando a informação falsa. Lá eles estão indo por outro caminho. Se esse é o melhor caminho, Pablo, eu não sei te falar. Eu não consigo te falar hoje, porque é experimentação, tudo é muito novo. Mas, assim, eles estão indo para um lado diferente do nosso. Então, será que também não seria interessante a gente entender por que eles estão indo por esse lado e experimentar aqui também algo semelhante? Ao invés de fato, criar uma regulação e que vai descer igual abaixo, né? Então, assim, ao meu ver, nós temos que experimentar. Nós temos que tentar meios, conversar, dialogar, né? Pegar a academia, né? Pegar as universidades ali, tem estudiosos a respeito desse tema. Temos cases internacionais que estão tentando fazer outras coisas. Por que não dialogar? Por que não tentar chegar numa possível adequação e ir tratando isso, experimentando ao longo dos anos? Né? Fica uma correria muito grande, papo. Então, assim, esses modelos internacionais, que uns com sucesso, outros não, eles não estão apelando diretamente a uma regulação pesada, né? Nem para cercear a liberdade. Muito pelo contrário, manter a democracia e tentar manter a plataforma da maneira mais democrática possível, né? Mesmo porque fake news não estão apenas nas redes sociais, né? Nós temos notícias falsas também, jornais televisivos, jornais impressos, rádio, isso acontece. Temos também. Então, assim, tem que ser repensada muita coisa. Não é um tempo. Mas talvez com um nível de imposição mais forte, né, do governo em cima das redes sociais, até desmotive a rede social de existir, ou então dos usuários adentrarem na plataforma. Né? Pode ser um desincentivo aí. E isso, ao meu ver, eu acho que você pode compartilhar, por favor, a sua percepção com a gente também, seria única e exclusivamente. Eu não acredito que o Congresso de nenhum país está pensando em, nossa, não vamos deixar propagar mentiras, porque nós somos os paladinos da verdade aqui sentados no Congresso ou no STF aqui no país. Desculpa o tom irônico, mas Verdade, né? E eu acho que o interesse maior seria eleitoreiro, né? Ou eleitoral, desculpa se eu falei errado.
mas porque com a ascensão das redes sociais a gente viu aqui no Brasil um candidato que foi eleito à presidência da República com menos de 2 milhões de reais. Então, as redes sociais, com toda certeza, tiveram um fator determinante aí, né? Você acha que seria pelo medo também ou seria uma outra via aí mais puritana? O que você pensa sobre isso? Uma vez que o poder passou para a mão do povo, assim como a democracia prega, a rede social virou uma praça pública. Ou seja, quem está ali está gerando informação e está gerando conteúdo. Passou-se o poder um pouco para o povo. Eu gero informação, você gera informação. Você explicita a sua opinião, né? E pronto, se pessoas concordam ou não, vamos abrir um diálogo, vamos abrir a discussão. Ok. Mas não é isso que o Estado quer ver. O que chega até nós tem que ser algo controlado, ou o que a gente prolifera também tem que ser algo controlado. Parece que é isso a visão deles. Você falou muito bem, sim, parece sim um retrato de poder diminuir o pensamento do povo, diminuir a capacidade do povo de inferência ou capacidade de expressão, justamente nesse período que também é um período político, sim. Nós estamos entrando, né, em 2020, daqui a pouco teremos eleições municipais. Por que a pressa de aprovar uma lei dessa? Será que é por conta das eleições? Será que o que está acontecendo nesse momento de pandemia realmente tinha informações verdadeiras circulando que eram tratadas como falsas? Não sabemos. Não vou falar aqui que sim ou que não. Mas a verdade é que tem interesse político, sim. É óbvio que tem. Então, assim, eu vejo muito o medo dos políticos com que a opinião pública ela se torne cada vez mais efetiva. Ou seja, eu quero matar a democracia. De que maneira? Vou calar a boca de quem fala. Vou calar a boca de quem prolifera. Só mentira? Não. Não é só mentira. Porque ele aí está tratando de todo mundo. Então, sim, Paulo, você tem razão. É um discurso para poder diminuir o poder do povo, principalmente nesse momento de eleição. Né? Já que as eleições de 2018 foram repercutidas e tiveram tantos votos através das redes sociais, das informações compartilhadas ali. Por que de 2020 não seria também? E também um meio barato, um meio acessível de divulgar informação? Então, eu estou vendo ali realmente um cabresto do Estado para querer diminuir isso, né? Do Estado ali, do Senado, enfim, de quem aprovou. Por isso é importante a gente ver quem do Senado aprovou aquilo ali, quem está sendo a favor. A gente tem que olhar, a gente tem que investigar. Às vezes nós votamos nele, né? Então a gente tem que sim investigar. É interessante, é interessante a gente ver isso daí, pessoal. Quem foram os políticos que aprovaram essa lei? Ali no Senado, por exemplo, a gente elegeu alguns senadores que vão ficar lá durante 8 anos. Então, a cobrança tem que ser maciça e muito forte em cima dos nossos senadores, principalmente, mas também em cima dos deputados. Tem uma história, eu acho, muito interessante, é um provérbio judaico, se eu não me engano, um provérbio não, uma história judaica, é que a mentira e a verdade se encontraram. Não sei se você já ouviu essa historinha. A mentira e a verdade se encontraram. E estava um dia muito bonito, a mentira falou para a verdade, o dia está tão bonito, né? E a verdade falou, olhou, tá bonito mesmo. Como é que a mentira está falando a verdade? Ela falou, e está tão quente. E a verdade realmente olhou e falou, tá quente realmente. E a mentira falou a verdade, tirou a roupa, falou, só tá nós duas aqui, vamos mergulhar, melhorar esse calor, nadar um pouquinho, tinha uma água ali próximo, um poço. Aí a mentira entrou dentro desse poço. E a verdade vendo, né, falou, poxa, a mentira tá conversando aqui comigo, a gente está tendo uma conversa saudável. Vou ir. A verdade também se despiu e deu um mergulho muito profundo dentro daquele poço. Na hora que a mentira viu que a verdade entrou dentro do poço, ela saiu correndo da água, se vestiu com as vestes da verdade e saiu falando, se propagando as suas mentiras pelo mundo, se vestida como a verdade.
E desde então, aos olhos das pessoas, ficou mais fácil aceitar a mentira vestida com as roupas da verdade do que aceitar a verdade nua e crua, porque a verdade se recusou em vestir as roupas da mentira. Então, a minha opinião sobre esse tema que a gente está falando aqui, sobre as fake news, é que algumas pessoas estão travestidas ali, travestidas com a verdade, mas a intenção delas não é pela verdade, infelizmente. A intenção delas é continuar abafando a verdade, propagando a mentira, só que com roupas de verdade. Nós somos os paladinos da verdade, mas nós mesmos somos as mentiras. Então, isso é uma reflexão aí para ficar para o pessoal. E antes da gente terminar, eu gostaria também de falar uma coisa, o Washington. Te agradecer, gente, né, por essa maravilhosa exposição desse tema aí, fake news, com certeza. Quem assistiu essa live, ou assistindo aqui agora, vai assistir depois, ficar com toda certeza com um conhecimento muito maior sobre esse projeto e também sobre o tema das fake news, que é muito maior, muito mais abrangente do que esse projeto em si. A informação verdadeira, pessoal. Não tem outro jeito. Corram atrás da informação verdadeira. Estudem, né? Investiguem. É o único jeito. Na minha opinião, o jeito mais correto seria isso. Até o Senado fez uma cartilha ensinando isso, para investigar sobre as fake news. Então, assim, é difícil de entender, viu, Pablo? Então, investiguem sinceramente. Ótimo. Pessoal, em Apocalipse 22, 15 fala o seguinte: ficam de fora. Isso aqui, Apocalipse 22, 15. Ficam de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Os benefícios da verdade não são temporários, não finalizam aqui nessa terra. E os malefícios da mentira também são levados pela eternidade. Aqueles que propagam a mentira e aqueles que amam a mentira, o que eu acho que é o caso dessas pessoas que se transvestem da verdade, eles amam a mentira e o castigo dele, vocês podem ter certeza que não será aqui, mas será eternamente. É verdade. Não é fake news. Washington, mais uma vez, meu amigo, meu querido irmão, muito obrigado por essa belíssima exposição. A Lena está perguntando se a live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada sim aqui no IGTV e nós também vamos publicá-la lá no canal do YouTube. Então, terminando essa live aqui, corre lá no YouTube.